Momento do Brinde, com Suzana Parelli. E aí, Suzana? Sadenberg, Cássia, ouvintes, boa tarde, tudo bom? Tudo jóia. Boa tarde, Suzana. Em sua viagem para a Itália, pela Itália, você encontrou um produtor que tem uma maneira sui generis de envelhecer o vinho. Ele envelhece as garrafas de vinho enterradas na areia. Então, você já viu isso, Sadenberg? Uma pessoa... Tô vendo agora. Também não conhecia. Eu fiquei surpresa. Não, e eu lembrei disso, assim, porque acho que vocês lembram, ano passado eu mergulhei para resgatar umas garrafas de vinho embaixo do mar, né? E fica aquela coisa, o produtor fica com a cabeça, parece com a cabeça a mil, né? Tentando, como é que eu vou fazer um vinho melhor, ou como é que eu vou fazer um vinho diferente, mas em suma, assim, tem uma curiosidade aí que eu acho muito interessante. Né? E eu achei mais interessante ainda, porque assim, é um Moscato d'Asti, vou começar a história, né, pelo começo. É um produtor pequeno de Moscato d'Asti. Eu estava no Piemonte, ali no norte da Itália, né? Moscato é uma das uvas, né, que é cultivada por lá, é uma uva branca, e é uma uva que em geral é mais aromática. E ele tem um vinhedo velho, ele chama Cadigal, Cadgal, se algum ouvinte encontrar com esse vinho, por enquanto não tem no Brasil, mas tem um importador que estava na feira que provou e ficou animado para trazer, não sei se vai trazer. Mas ele tem uma vinícola lá, tem vinhas, e tem um vinhedo velho, são moscato de mais de 70 anos. O que ele faz? Ele elabora o vinho, como a gente elabora um moscato normal, colhe, prensa, vinifica em inox, engarrafa e enterra numa gruta ali, que é um terreno arenoso, e deixa o vinho lá por 5 anos. E nesse período, segundo ele, o vinho ali está numa condição que ele diz que é ideal de escuridão, óbvio, né? Deve ser tudo escuro debaixo da terra, né? Umidade e isolamento. Eu fiquei me perguntando essa umidade, que deve ser úmido demais, até porque lá neva, os vinhedos ficam, né, debaixo de neve nessa época. Mas ele diz que isso é ok, que é tranquilo para o vinho. E o interessante é que, assim, eu tive a oportunidade de provar esse vinho que ele faz, que fica 60 meses, né, que são 5 anos debaixo da areia. E ele tem um lote especial, que é de 2014, que ficou 10 anos embaixo da areia, né? E o vinho é interessante porque ele é fresco, ele mantém um frescor, tem essas notas aromáticas da Moscato, mas não tão intenso, e tem um pouco mais de cremosidade, ele é mais elegante, assim. Então, eu achei muito interessante, porque se você me perguntasse se eu vou envelhecer embaixo da areia, eu ia falar de jeito nenhum, assim, como se alguém me desse um palpite, eu ia falar, né, vai passar uma umidade diferente, se bem que tem adega debaixo da terra que é mais úmida, mas a areia, a sensação quando a gente, né, pelo menos quando a gente era criança e fazia buraco ali na areia do mar, é tudo meio úmido, assim, mas deu certo, é um vinho que eu gostei bastante. E aí eu fiquei pensando, eu falei aqui, eu lembrei para os ouvintes, esse que eu fiz no fundo do mar, e tem também, tem uma história que aconteceu em 2019, que é uma empresa chamada Space Cargo, ela pôs 12 garrafas de Petrus, que é um grande vinho de Bordeaux, que ficou 14 meses orbitando em volta da Terra para ver se ele envelhecia de uma maneira diferente. Nesse caso, quem teve a chance de provar diz que teve pouquíssima diferença entre o Petrus da órbita e o Petrus que ficou na atmosfera, que depois foram degustados juntos comparando. Mas aqui, no caso do vinho afundado, tem diferença, ou pelo menos o vinho tem um frescor que no início pelo menos é mais interessante, e no vinho de areia eu achei muito diferente. Então, essa curiosidade pode encontrar coisas boas. Esse Petrus que você falou, ele foi colocado num satélite, é isso? Isso, ele foi, na verdade, ele foi foi numa nave espacial. Isso. E ele ficou por 14 meses orbitando naquela estação espacial internacional que tem. Isso. Ele ficou lá por 14 meses, um tempão, e depois, quando voltou para a Terra, teve uma degustação desse Petrus espacial, vamos dizer assim,
com o Petrus que ficou na terra, e os especialistas que tiveram a oportunidade de degustar falaram que teve muito pouca diferença entre um vinho do espaço e o vinho da terra. Né? Mas são histórias interessantes de vinhos, vou pensar Sim. assim. Eu acho, pelo menos. São mesmo, sem dúvida. Suzana Varelli, obrigado, Suzana. Até a semana. Até.